Oi pessoal, eu sou a Flora, eu sou embaixadora do Caderno Inteligente e hoje eu vou mostrar para vocês como eu uso o sistema de anotações do método Bullet Journal no meu planner do Caderno Inteligente e como isso me ajuda na minha organização e registro da minha vida. Já faz algum tempo que eu uso o Caderno Inteligente com refil de planner, então eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês desde o começo, tá? Esse ano, uma coisa que eu tô fazendo para ajudar a destacar os sinais é usar cores para destacar os tipos de compromissos diferentes. Então, eu tô usando sempre uma cor para marcar os compromissos de trabalho e uma cor para outros compromissos extras, outras datas, outras coisas que eu quero anotar. Então, ó, aqui, por exemplo, eu usei essa cor para os compromissos de trabalho e essa cor para compromissos extras, passeios e outras coisas que eu queria fazer. Aqui temos um exemplo de evento, de acontecimento, que eu gosto de marcar, por exemplo, ciclo menstrual, um exemplo de leitura também, né? E exemplo de assistido. Então, conforme vocês forem vendo, vai dar para perceber que tem várias dessas anotações que eu faço aqui. Eu também tenho destacado agora os assistidos e os lidos no dia que eu termino com adesivos, né? Mas vocês percebem que o sinal de comecei a ler, estou lendo, continuam acontecendo e continuam aparecendo aqui, né? Os dos assistidos da mesma forma. E aqui, ó, os compromissos, os eventos marcados com a bolinha e as tarefas aqui. Geralmente elas estão com um xizinho porque elas já foram concluídas e aí vocês conseguem ir percebendo ao longo do tempo, conforme as anotações vão evoluindo, né? E aí eu uso marca-textos para diferenciar, para destacar. Isso é uma coisa opcional que eu faço, não tem a ver com a base do método Bullet Journal, que é a estrutura de anotações que eu uso, mas é uma forma que eu fui encontrando. E aí você vai acrescentando aquilo que você acha que pode ser útil para o seu uso do planner, né? Então eu vou usando o layout do planner e o sistema de anotações do método Bullet Journal com algumas adaptações para o meu uso, para ficar mais fácil de saber o que eu tô querendo dizer com cada anotação e tá uma forma mais simples e concreta de anotar as coisas e diferenciar por tipo de anotação. Então, basicamente, a gente tem um sistema de anotação que a base é essa daqui, tá? Quando a gente tem uma tarefa, que é uma atividade que a gente vai fazer, uma coisa que precisa ser feita, é um pontinho. Toda vez que eu concluir a tarefa, por que ela é um pontinho? Porque quando eu concluir a tarefa, eu faço um X, eu transformo ela em um X de tarefa realizada. Então, por exemplo, pagar conta. Eu faço assim e eu sei que essa é a atividade que eu tenho que fazer no dia de hoje. Quando eu realizo essa tarefa, eu coloco um xizinho. Se por algum motivo eu anotei que eu preciso me lembrar de pagar a conta de luz, mas essa é uma tarefa que eu preciso realizar, por exemplo, no final do mês, em alguma outra data, eu posso agendar essa tarefa. Esse é o sinal de tarefa agendada. Isso quer dizer, então, que eu marquei ela na data correspondente. Então, eu posso ir lá no calendário do meu planner e anotar no dia 15, por exemplo, que é o dia que eu vou pagar a conta. Então, essa tarefa foi agendada. Se a minha tarefa, fazer unhas, por exemplo, eu anotei que eu queria fazer as unhas hoje, mas eu não consegui fazer, não deu tempo, eu vou migrar a minha tarefa para o próximo dia. E assim, consecutivamente, né? Todos os dias até eu realizar essa tarefa, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui do meu planner, o primeiro planner que eu usei. Então, ó, aqui é um X, postar stories CI, foi realizado, então eu marquei com um X. Remarcar essa pessoa aqui, marquei com um X porque foi algo que eu realizei, tá? Nesse exemplo aqui, a gente consegue ver um outro sinal, que é o asterisco, que eu uso quando eu quero marcar uma tarefa como prioridade. Então, por exemplo, aqui, ó, vocês podem ver que eu tinha uma lista grande de tarefas do dia, né? E aí eu marquei aqui, ó, com um asterisco, as tarefas que eram prioridades, que eram tarefas que eu não podia esquecer de fazer nesse dia, tá? Aqui a gente consegue ver também alguns exemplos de outros sinais, como o sinal de evento, que é essa bolinha aqui, com, né, vazia dentro. Então, evento, exame do meu gato. Então, é uma data, um compromisso que tá marcado, que tá agendado. Horários de trabalho, eu coloco como evento também, né? Então, é um compromisso fixo de trabalho. É uma das coisas que eu mais uso como evento, tá? Aqui temos outro exemplo, mais embaixo,
dia de faxina, que foi uma coisa que aconteceu, né? E aqui, ó, também temos exemplos de um evento, de alguma coisa que é uma data do dia, que era um aniversário, mas que foi cancelado. Tanto a tarefa quanto o evento cancelado, é só riscar, não tem problema, tá? Os outros exemplos são os exemplos de nota, ó, então um comentário sobre o evento, é uma nota, né? Aqui também um comentário sobre o dia, uma observação sobre o dia, uma coisa que eu quero anotar. Aqui também tem um outro exemplo, ó, de nota, um comentário, alguma coisa que eu queria falar sobre essa experiência. Também temos aqui, ó, sentimentos que eu posso anotar como nota. Nota é um sinal bastante abrangente, vai muito do que você gosta de anotar no seu planner. Existem mais 2 sinais que eu uso muito, que são sinais que eu criei. Um deles é esse sinal de mais, que eu uso para leituras. Como eu leio muito e eu leio todos os dias, eu gosto de ter um sinal que eu posso usar para anotar sobre as minhas leituras. Então, por exemplo, aqui eu anotei que eu estava lendo esse livro, que eu estava gostando, tá? E ainda adicionei uma nota aqui embaixo falando sobre isso. Aqui também, olha, coloquei que eu tava lendo um pouquinho e também uma nota sobre isso. Vocês vão ver bastante anotações nesse sentido nos meus planners, porque eu gosto muito de anotar as minhas leituras. E um outro sinal que eu criei é esse quadradinho para assistidos. Esse sinal eu uso para anotar o que eu estou assistindo no momento. Então, aqui temos um exemplo, ó. Quadradinho assistindo Clube da Meia-Noite e também um comentário sobre isso. Aqui embaixo temos também, ó, o que eu estava assistindo. E eu uso também para marcar quando eu termino de assistir. Às vezes eu gosto de colocar um destaque com adesivos e outras coisas para ficar mais visível, mas também seria uma anotação que eu poderia ter usado o quadradinho. Aqui nessa página a gente consegue ver um exemplo de tarefas que eu não fiz e nem migrei e nem fiz nada, ela só ficou assim mesmo, mas aí eu sei que foi uma tarefa que eu não fiz. E aqui uma tarefa que foi agendada, eu agendei ela, ó, agendei não, migrei, né, ó, eu migrei ela para o dia seguinte. E aí o dia seguinte eu ainda coloquei ela como prioridade porque eu não fiz, e como vocês podem ver eu continuei não fazendo, em algum momento eu devo ter realizado essa tarefa. Tá? Então, quando tem o pontinho, é uma tarefa que eu preciso fazer. Quando tem o X, é uma tarefa que eu realizei. Quando tem a setinha, que é essa daqui, é uma tarefa que eu migrei, tá? A tarefa agendada eu raramente uso, então vocês não vão conseguir ver muitos exemplos aqui, porque normalmente eu já marco direto no calendário e na data dela, mas é um exemplo de uma possibilidade. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o meu sistema de anotações no Planner. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, sobre o sistema de anotações do Bullet Journal e como eu aplico isso no meu Planner e também no Bullet Journal, é só me acompanhar lá no @bujoterapia no Instagram, tá bom? Até mais!